Amém? Você está com sua Bíblia aí? Eu quero começar a fazer um negócio diferente, que eu gostei. Quem está com a Bíblia? Levanta a Bíblia. Essa daqui é a palavra de Deus. Essa daqui é a verdade absoluta. Esse livro aqui tem o poder para transformar vidas. Você crê nisso? Então vamos abri-la em nome de Jesus. Lucas capítulo 4, versículo 18. Amém. Quem encontrou, fala, eu. Amém. Eu pretendo ser bem breve, tá? Agora, se eu vou conseguir, eu nunca sei. Mas essa é a minha pretensão nessa noite. Eu gostaria que você, de fato, não dispersasse. Nós vamos falar algo aqui nessa noite que é muito simples. Nós não vamos fazer uma teologia aprofundada sobre nada. Nós vamos falar sobre coisas simples. Talvez você já ouviu de diversas formas, diversas maneiras, mas é muito importante que você ouça, porque hoje nós vamos falar, mais uma vez aqui nessa noite, sobre algo que, de fato, tem o poder para transformar toda a nossa vida, toda a nossa história, toda a nossa trajetória. Amém? Então, Lucas 4,18 diz assim a minha Bíblia: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação de vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Então Jesus, ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele, e ele começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Só para a gente ter um panorama bem rápido, porque é até importante, porque nós temos alguns novos, convertidos aí dessas últimas semanas. Então é importante a gente, pensar nisso quando a gente vai ministrar. E o Espírito Santo, me lembrou, falou até para eu anotar aqui para não esquecer, que a gente precisa de um contexto rápido. Jesus, ele veio para essa terra, nasceu, cresceu, aprendeu a falar, como a Alicia disse ontem. Você já imaginou? A palavra, o verbo, aprendeu a falar. Loucura, né? Mas tudo bem, foi isso que aconteceu. Então ele aprendeu a falar e se desenvolveu. E ele inicia o seu ministério, começa a fazer alguns sinais. Aqui a gente não tem o texto de Lucas exatamente na ordem cronológica das coisas. Então, provavelmente, Jesus ele já vinha ministrando alguma coisa pela Galileia, como Lucas ele vai dizer nas entrelinhas. E aí, Jesus ele vai até a sinagoga para ele, como era de costume. A sinagoga era como se fosse a mensagem plena. É a igreja da época. Ela não tinha esses moldes nossos de louvor e toda essa coisa que a gente tem assim muito, com muita infraestrutura, mas era um lugar que os judeus eles iam para falar da palavra do Senhor, para lembrar. O lugar sagrado dos judeus é o templo. Mas como eles não podiam ir sempre no templo, então eles estabeleceram as sinagogas, que eram igrejas que ficavam ali espalhadas pelos bairros ali em Israel. E Jesus, como era de costume, ele foi nesse lugar. E nesse dia foi dado para ele a palavra. Então, é dado para ele o livro, na verdade, algumas traduções vão dizer o rolo do profeta Isaías. Quando fala rolo, é porque os livros, antigamente, eles eram guardados, aqueles rolos que a gente já apresentou aqui algumas vezes. Então, eles eram guardados dessa forma. E o texto, ele parece dizer que Jesus mesmo que escolheu essa passagem. Tem alguns que falam que parece que era a passagem do dia. Mas isso não importa para o que nós vamos falar nessa noite. Então, Jesus ele pega o rolo e ele começa a ler as citações do profeta Isaías. Isaías é um livro lá do Antigo Testamento da Escritura que fala muito acerca do Messias. Então, Jesus ele pega esse livro e ele lê o que nós acabamos de ler. O Espírito do Senhor está sobre mim, Ele me ungiu para libertar, para proclamar, para declarar e anunciar agora o ano aceitável do Senhor. E depois que ele lê aquele livro, ele entrega ao assistente e ele se senta. Aí tem uma curiosidade muito legal, aí, principalmente quem gosta de estudar tal, porque quando eles iam ler a Escritura, eles ficavam de pé. Ele pegava o rolo e lia. Mas no momento de ensinar, aquele que estava falando, ele se sentava. É por isso que o Lucas,
ele está escrevendo aqui, ele diante dessa cultura, ele sabe. Então Jesus se assenta e aí é para começar a ensinar. Agora, olha o ensino de Jesus a respeito daquilo que ele leu. Hoje se cumpriu aquilo que vocês acabaram de ouvir. E todos que estavam ali naquele lugar sabiam que aquele texto estava falando de um Messias que viria libertar. E aí havia várias promessas em relação a esse Messias, em relação à sua descendência, em relação a tantas coisas, né? Eles sabiam que era o Filho de Deus. Então eles olharam para Jesus e falaram: Jesus, filho de José, não dá certo, você está falando coisa errada aqui, ao ponto de que a gente vê que alguns até foram lá para tentar apedrejar Jesus, mas o Espírito ali, né, tirou ele daquele lugar e ele continuou o seu ministério. Porém, Jesus, na hora que ele se assenta para ensinar, ele vai falar: hoje se cumpriu. Nós cremos nisso nos dias de hoje? Que há mais de 2.000 anos atrás, ou quase 2.000 anos atrás, Jesus Cristo, ele foi lá, ele entrou na sinagoga, leu e disse: hoje se cumpriu o que estava escrito. Nós cremos ainda nisso, nesses dias? Nós cremos. E o nosso tema é esse. Está sabendo qual é a boa? E geralmente o nosso tema, ele tem sempre um paralelo com o tema da igreja, que são boas novas. Então, esse texto aqui de Lucas 4,18, ele vai falar muito sobre as boas novas. E eu queria que você lesse comigo mais uma vez, porque a gente vai entrar em alguns detalhes sobre essas boas novas, essas boas notícias do Evangelho. Olha qual que é a primeira boa notícia. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar a boa notícia aos pobres. A primeira coisa, tem algum pobre aqui? Porque esse evangelho é só para os pobres. E não é pobre de dinheiro, que se fosse pobre de dinheiro a gente estava tranquilo, não é pobre de dinheiro. Esse pobre é o pobre de Mateus 5, do Sermão do Monte. Bem-aventurados aqueles que são pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. O que é o pobre de espírito? Aquele que diante de Deus reconheceu toda a sua miséria. Que diante de Deus sabe que nada é, que diante de Deus sabe o quanto é indigno, o quanto não é merecedor, na verdade, o quanto nós somos merecedores da ira de Deus. Tem alguém aqui que entende que é merecedor da ira de Deus nessa noite? Tem algum pobre aqui, tem algum miserável aqui diante de Deus? Tem alguém aqui que se não fosse o Senhor por nós, nós estaríamos jogados até hoje e nós iríamos morar eternamente no inferno? Tem alguém nessa condição nessa noite? Porque foi para esses que Jesus disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, Ele me ungiu para anunciar boa notícia aos pobres. Muitas vezes as boas novas, elas não chegam no nosso coração, porque nós estamos pensando ser muito ricos. E também não é uma riqueza de ouro e prata, se fosse isso estava tranquilo. Mas é uma riqueza do nosso orgulho, da nossa arrogância, da nossa presunção, do nosso eu, de achar que sozinho nós conseguimos alguma coisa. Então, essas boas novas começam: eu vim dar uma boa notícia aos pobres. Tem algum pobre? Amém? Mas o quê? Ele me enviou para proclamar ou anunciar liberdade aos presos e recuperação de vista aos cegos. Então Jesus, ele vem, olha mais uma parte dessas boas novas: liberdade aos presos e recuperação de vista aos cegos. Liberdade aos presos, nós que estávamos presos nos nossos pecados, que estávamos presos no nosso passado, que estávamos presos a pessoas. Quantas pessoas não estavam presas a outras e não conseguiam se desvencilhar? Quantas pessoas o pecado te dominava de uma forma que você não conseguia ali sair daquele pecado? Mas Jesus, ele veio proclamar liberdade aos presos. Quantos hoje estão presos nos vícios por aí? Tanta gente presa em tantos vícios: vício de jogo, vício de bebida, vício de drogas, vício do sexo ilícito, vício de tantas coisas, mas o Senhor Jesus Cristo, ele proclamou liberdade aos presos. E se ele anunciou isso, é verdade. Você crê? Porque eu creio. E recuperação de vista aos cegos. Para todos aqueles que não tinham entendimento. Para todos aqueles com falta de propósito. Que os nossos olhos não conseguiam mais enxergar além de nós mesmos, ou além da insignificância das nossas vidas, ou além, às vezes, da dureza da nossa vida. Nós vivemos
momento onde nós temos tantos transtornos, né, mentais por aí ocorrendo. E muitas vezes, olha o que Jesus está falando. Eu vim proclamar recuperação de vista aos cegos. Todos aqueles que não enxergavam mais, todos aqueles que não viam mais. Agora eu vou dar para vocês recuperação de vistas. Mais uma coisa, mais uma das boas novas. Libertar os oprimidos. Não há mais espaço para uma opressão maligna sobre as nossas vidas. Como Lutero, eu acredito que é Lutero, agora também se não for aí vocês me perdoem, mas eu acho que é uma frase de Lutero, que vai dizer que Satanás, ele é o cachorrinho preso na coleira de Deus. O diabo só faz aquilo que Deus ele permite, não foi assim na vida de Jó? Ou será que a Bíblia está errada? Então Jesus, quando ele chega aqui, ele diz, eu vim libertar os oprimidos. Não há mais opressão maligna que empurre as nossas vidas para o caos, porque Ele nos libertou. Talvez se você está vivendo uma opressão maligna, nessa noite você está diante das boas notícias do Evangelho do Senhor, que diz, você é livre de toda a opressão, em nome de Cristo Jesus. Em nome de Jesus. E anunciar o ano aceitável do Senhor. Os filhos de Deus não estão em 2024. E se o Trump ganhar? E se o Biden ganhar? E se a Kamala ganhar? E se o Bolsonaro ganhar? E se o Lula ganhar? E se a guerra estourar? E se... Os filhos de Deus não estão presos mais nesse tempo aqui, não. Porque Jesus veio proclamar o ano aceitável do Senhor, um novo momento, um novo período, como nós falamos, acho que 2 ou 3 anos atrás, no nosso tema, depois de Cristo. Depois de Cristo, meu irmão, é tudo novo. Ele veio anunciar o ano da graça do Senhor. Então, todas as circunstâncias ao nosso redor, tudo aquilo que permeia a nossa vida, né, cotidiana, o seu valor ele é diminuído. Por quê? Porque nós estamos vivendo o ano aceitável do Senhor. O reino dos céus que foi anunciado e proclamado por Ele. Quem está vivendo o reino dos céus em nome de Jesus? Esse reino do já e ainda não, né, que a gente gosta de falar. O reino dos céus já chegou? Já. Mas ele está pleno? Ainda não. Falta um pouquinho, que ele vai voltar. É interessante que nesse texto aqui, Jesus ele não termina Isaías 61. Então, quando você lê lá Isaías 61, você vai ver como ele termina. Porque ele vai falar, eu vim falar aqui do ano aceitável do Senhor e também anunciar quando vai ser o dia da vingança de Deus. Que esse dia para os filhos de Deus é uma maravilha. Agora, se você tem medo do dia da vingança do Senhor, então abre os seus ouvidos nessa noite, porque o Espírito Santo de Deus ele quer falar com você e te livrar de todo medo, em nome de Jesus. Então, olha as boas novas do Senhor. Dar liberdade aos presos, recuperação de vista aos cegos, libertar os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Não há mais domínio do pecado sobre nós, domínio do passado sobre nós. Não há mais falta de entendimento. Tiago vai dizer, aquele que tem falta de entendimento, peça a Deus, peça com fé, porque Ele vai te dar sabedoria em todas as coisas, Ele vai te mostrar qual é o seu propósito, Ele veio te libertar de qualquer opressão maligna, e Ele veio agora te levar para o reino eterno dEle. Essas são as boas notícias. Agora está dizendo aqui que esse dia, Jesus ele diz, esse dia se cumpriu hoje. Agora vamos parar para pensar um pouquinho, vamos criticar um pouco o texto. Se a gente olhar para o nosso mundo ao nosso redor, parece que isso daí está sendo mesmo vivido em todos os lugares que a gente olha. Quantas pessoas não estão presas ao pecado ainda? Quantas pessoas ainda não estão sendo oprimidas pelo diabo? Quantas pessoas ainda estão vivendo à mercê das circunstâncias? Quantos milionários têm se suicidado porque perderam o seu dinheiro e as circunstâncias desse ano que eles vivem acabaram com eles? Quantas pessoas nós vemos aí? Então, por que nós não vemos o mundo todo vivendo essa maravilha? Sabe por quê? Porque muitas vezes nós perdemos de vista a boa. Então, uma coisa são as boas novas. Eu queria fazer esse exercício com vocês nessa noite.
Eu queria que vocês, por um momento, conseguissem separar dentro do seu intelecto as boas notícias da boa. Porque nós estamos... Qual que é a nossa proposta? Você está sabendo qual é a boa? Esse singular aí, ele não foi colocado por acaso. Ele tem um propósito. Eu não sei se você percebeu, porque tem muita coisa aqui que está dando dicas sobre esse singular. E, inclusive, o texto que a gente leu. Então, o texto vai dizer que ele veio anunciar aos pobres, que ele veio libertar, e etc. e tal, mas dentro do texto, a boa está lá escondida. Muitas vezes nós não estamos vendo a boa porque nós estamos preocupados com aquilo que está sendo falado. Quando nós lemos o que está escrito ali no texto, a gente vê aquilo que está sendo falado. Liberdade, enfim, liberdade de opressão maligna e tudo mais. E isso tudo é muito bom. Realmente é um pouco ali das boas novas, do evangelho do Senhor, da graça, da alegria, da força do Senhor. Porém, mais importante do que as coisas que estão ali, é aquele que fala. Quem está falando isso? Jesus Cristo, o Senhor. As boas novas, elas enchem o nosso coração. Mas a boa, que é Jesus Cristo, precisa de fato tomar conta de todo o espacinho do nosso ser, porque senão não tem jeito para nós. Aquele que não reconheceu a boa, ele nunca vai entender as boas. Aquele que não reconheceu a Cristo e conheceu Ele, ele nunca vai entender que agora ele é livre, que agora ele foi aceito pelo Senhor, que agora ele foi chamado pelo Senhor, que agora Deus ele tem um propósito para ele. Por isso que muitas pessoas ouvem, preocupam naquilo que está sendo falado, mas não entendem aquele que falou. E aquele que falou essas palavras foi Jesus Cristo, o Senhor, e ele disse que tudo isso se cumpriu. E ainda mais, na cruz do Calvário ele disse: está consumado. Então, qual que é a nossa proposta? Qual que é a proposta da Juventude Mensagem Plena nesse ano, naquilo que nós estamos falando, de tudo que nós fizemos, da oração, do filme, da palestra, de tudo mais? Nós precisamos saber quem é a boa. Não saber o que a boa pode fazer por nós, mas saber quem Ele é. Quem é Jesus Cristo? Vamos lá, Colossenses 2:2. Fecha a Bíblia não. Colossenses 2:2. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Jesus Cristo é a plenitude de todas as coisas e Jesus Cristo é o nosso maior tesouro. Nele estão escondidos todos os tesouros de toda a sabedoria e conhecimento. Jonas, eu não sei direito. Eu leio a Bíblia, eu não entendo. Eu vejo as coisas, eu não compreendo. Esse mundo, dessa forma, esse caos. Às vezes nós temos tantos pensamentos. Por que aconteceu aquilo? Por que aconteceu aquilo outro? Por que eu fiquei sem emprego? Por que tal pessoa morreu? Por que? Jesus Cristo é o tesouro onde está guardado toda a sabedoria e conhecimento. Conheça o Senhor. Colossenses 2:11. Nele também vocês foram circuncidados, não com a circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu para que quando vocês foram sepultados com ele no batismo e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. 13. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz. E tendo despojado os poderes e as autoridades,
fez dele um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Jesus Cristo é a plenitude de todas as coisas, Ele é o nosso maior tesouro e Ele é a vida. A vida de verdade, só em Cristo Jesus. Há muitas pessoas que respiram, que têm o seu coração batendo, mas que não vivem. Estão apenas existindo nessa era. Mas aqueles que foram chamados pelo Senhor, como eu e você, esses de fato vivem uma vida verdadeira no Senhor. Porque quem é a nossa vida? Jesus Cristo é a nossa vida. Colossenses 2,16. Portanto, não permitam que ninguém o julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Estas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em a realidade de todas as coisas. Quem estava aqui ontem ouviu a ministração da Alice, ela deu um panorama ótimo sobre o grego, sobre a cultura helênica e tudo mais, não vou entrar nisso daqui. Porém, esse texto vai dizer, aquilo era sombra do que haveria de vir, tudo aquilo lá de Israel, todos esses rolos ao nosso redor, mas a realidade encontra-se em Cristo. Você quer saber qual é a verdade? Só tem um jeito, conheça Cristo. Você não vai saber a verdade no jornal que você lê, você não vai saber a verdade no político que você idolatra, você não vai saber a verdade nas coisas no seu trabalho lá que você acha que sem o seu trabalho você não vive, você não vai saber a verdade no seu conhecimento, no seu intelecto, pensando, não, se eu ler vários livros eu vou... Não, a verdade, porém, encontra-se em Cristo. Cristo é a verdade. Então, quando a gente pensa nas boas e na boa, quem é que promove quem? São as boas novas que promovem a boa, que é Cristo, ou é Cristo que promove as boas? Nós sabemos que é Cristo que promove as boas. Agora a pergunta é, como está o nosso compromisso? Nós estamos aliançados com quem? Com as boas. E aí nós lemos esse texto aqui e a gente podia entrar em mais coisas. A gente podia entrar na graça do Senhor, no seu amor, na sua alegria. Nós poderíamos entrar naquilo que Ele faz por nós e através de nós, da prosperidade de verdade no Senhor. A gente poderia colocar muita coisa aí dentro desse balde. Mas a pergunta é, o nosso compromisso são com as coisas ou o nosso compromisso é com o nosso Deus? Ou o nosso compromisso é com Cristo? Você está sabendo qual é a boa? A boa é Cristo. Sabe uma coisa que denuncia o nosso compromisso com as coisas? Pensa nessa noite, mas não olha para ninguém não. Por que você quer morar no céu? Será que nós queremos morar no céu porque nós não queremos ir para o inferno, simplesmente? Será que nós queremos morar no céu simplesmente porque lá vai ter ruas de ouro? Será que nós queremos morar no céu porque simplesmente lá não haverá mais pranto, e não haverá mais choro, e não haverá mais tristeza? Ou será que nós queremos ir morar no céu porque lá nós vamos ter um relacionamento íntimo com o nosso Senhor Jesus Cristo? Será que nós queremos as coisas ou será que nós queremos a pessoa de Cristo Jesus? Será que a nossa ansiedade, quando nós cantamos Maranata, a hora vem, Senhor, é porque me livra dessa minha angústia ou é porque eu quero estar pertinho do Senhor? É a pergunta que o Espírito faz para mim. Eu não estou falando com ninguém aqui. Isso não é encomendado de ninguém aqui para apontar o dedo em ninguém. Eu estou pensando em mim e estou compartilhando com vocês porque é o que o Espírito tem falado comigo durante uns 4, 5 meses. Jonas, para que você quer morar na eternidade? É por causa de mim? Ou você quer fugir das coisas? Você quer se relacionar comigo? Você quer viver intimamente comigo? Ou você quer simplesmente aquilo que eu posso te dar na eternidade? Aonde está o nosso compromisso? Com as boas ou com a boa? Por que nós queremos morar lá no céu? Será que Jesus, de fato, Ele é o nosso Senhor e Salvador? Muitas vezes nós só queremos um Jesus Salvador. A gente quer um bombeiro. Quando a nossa casa pega fogo, você liga para quem? Para o bombeiro. Ele vai lá, ele apaga o fogo, você volta a morar lá tranquilamente.
Mas no outro dia, na hora de você decidir se você vai fazer a prova para a faculdade A ou B, ninguém liga para o bombeiro para perguntar ao bombeiro: você que me salvou aqui ontem, você pode, por favor, me falar para onde que eu vou, qual o caminho você acha melhor, me dá um conselho? Ninguém liga para o bombeiro. Porque ele é só seu salvador. Você liga para ele, ele te salva. Mas Jesus Cristo, ele não é simplesmente o nosso salvador, ele é nosso Senhor. E como Senhor, ele precisa comandar todas as áreas da nossa vida, porque ele é a plenitude de todas as coisas. Então, como é o nosso relacionamento? O nosso compromisso está em quem? Está simplesmente nas boas ou está na boa? E aí a pergunta que nessa noite você precisa levar essa pergunta muito a sério. É a pergunta que o Espírito tem feito para mim. E é a pergunta que eu vou compartilhar com vocês, porque Deus mandou, aí eu também não posso fazer muita coisa. Eu pedi para fazer esse Jesus muito grande aqui. O pessoal ficou até nervoso comigo aí e tal, e no final teve que ser feito. Falei, gente, faz o Jesus. Se desse, ia fazer até o teto. Mas foi o máximo que deu aqui para a gente. Nós fizemos esse Jesus aqui. Agora olha para esse nome, Jesus, e responde para você mesmo: eu conheço Jesus? Não pense em ninguém. Deveria estar aqui fulano de tal para ouvir isso nessa noite. Se ele devesse estar aqui, Jesus tinha mandado ele para cá porque ele tem poder para isso, amém? Então a pergunta nessa noite é para nós. Você conhece Jesus? Nós conhecemos Jesus. Naquele último dia, Jesus Cristo ele deu alguns parâmetros de como será aquele último dia, o dia que a gente vai chegar diante dele. E uma das coisas que Jesus ele diz é que alguns chegaram diante dele dizendo assim: Senhor, no teu nome expulsamos demônios, libertamos oprimidos, curamos, fizemos e acontecemos. Agora, qual é o retorno do Senhor para aqueles? Afasta-se de mim, porque eu não te conheço. Não tem a ver com o serviço que nós prestamos para o Senhor. Não tem a ver com eu estar pregando aqui, ter tocado aqui, as pessoas que cantam na igreja. Não tem a ver com o evangelismo que nós fizemos ontem. Não tem a ver com as coisas. Olha o que Jesus falou para esses: eu não conheço vocês. Sabe por que vocês não vão fazer parte aqui do reino celestial? Porque eu não conheço vocês. Por isso que essa pergunta ela precisa comandar toda a nossa vida. Se for possível, escreve ela em algum lugar na sua casa. Pra você todo dia olhar para ela, ler e lembrar: eu conheço Jesus? Está sabendo qual é a boa? Jesus Cristo. Mas você conhece a boa? Nós conhecemos a boa, nós falamos algumas coisas aqui sobre Cristo, a plenitude. Nós falamos que Ele é a verdade, nós falamos que Ele é a vida. Mas você conhece o Senhor, você conhece a boa, e não didaticamente. Eu não quero que você me responda se Ele nasceu em Belém ou em Nazaré. Eu não quero que você me responda com quantos anos Ele iniciou o seu ministério, quantos milagres Ele fez, quantas parábolas Ele contou. Tudo isso é legal, é importante, é bom a gente saber, porque nos faz conhecer alguns aspectos do Senhor, porque o estudo ele tem esse poder. Eu estou com o tempo estourado, mas eu vou abrir aspas aqui. O estudo, meu irmão, porque quando a gente fala que é não na didática das coisas, a gente não está falando contra o estudo. As pessoas que vêm aqui no estudo, que estão aqui, numa audiência dessa que a gente tem hoje aqui, sei lá, quase umas 80 pessoas, a gente tem um grupo aqui de 15, 20 pessoas no máximo no estudo. E eu tenho certeza que se eu colocar aqui na frente e falar assim: gente, alguém quer testemunhar algum aspecto do Senhor que você conheceu, que você não sabia, e que aquilo mudou essa história no estudo? Tenho certeza que eles vão levantar a mão e falar: não, posso ir, eu vou aí na frente. Então o estudo, ele é importante. Você vai ler, você vai se aprofundar, você vai conhecer com seus irmãos. Mas o conhecimento que nós estamos falando aqui não é da letra de saber o que está escrito A mais B é C, mas é de fato compreender aquilo, entender e mudar a sua vida. Então a pergunta mais uma vez que o Espírito faz para nós: você conhece Cristo? Você conhece Jesus? E aí eu tenho algumas perguntas para a gente pensar. Você conhece Jesus? Então me fala aí como Ele é. Não, pensa aí.
como Jesus, se quiser fechar o olho, às vezes você visualiza ele de olho fechado. Tem um pessoal que pensou no Jesus The Chosen, né? Que eu acabei, o Espírito me revelou aqui. Como ele é? Como é a voz dele? Ixi, Jonas, Jesus, voz? Eu nunca ouvi a voz de Jesus. O que geralmente Jesus fala? Quando você está falando com ele, qual que é a conversa que Jesus gosta de conversar com você? Você conhece Cristo? Conhece. Então, se eu te perguntar, qual é a conversa que Jesus ele gosta de conversar? Você conhece Cristo? Conheço. Então, o que é que ele gosta de fazer? Quais são as coisas que Cristo gosta de fazer? Você conhece Cristo? Conheço. Então, quais são as coisas que ele não gosta? O que é que para Jesus é insuportável, ele não gosta de fazer, não chama ele para fazer isso, porque ele vai falar, não vou, porque eu não gosto. Você conhece a Cristo? O que é que decepciona ele? O que é que faz ele ficar triste, hein? Você conhece a Cristo? Quais são os planos dele para a sua vida? Já conversou com ele sobre isso? Ou você está... Não, minha vida é minha vida também, né? Também Jesus também precisa entrar na minha vida levo eu como eu quiser. Ou não, você sabe quais são os planos dele para a sua vida. Adolescentes. E essa faculdade aí que você está pensando? É o que Jesus ele escolheu para você? Você conversou com ele sobre isso? Ó, uma coisa que meu coração quebra é quando eu vou aconselhar alguém. E aí, geralmente, a primeira pergunta que eu faço é: e Jesus, hein? O que ele está achando disso? A pessoa fala: hã? Precisava ter falado com ele. Falei, não acredito que você vem em mim antes de falar com Jesus. Ah, você está de sacanagem, né? Que você não pode fazer isso. Você conhece Jesus? Quais são as músicas que ele gosta de ouvir? E aí? Os músicos, aí, o pessoal do louvor. Quais são as músicas que Jesus gosta de ouvir? E melhor, quais são as músicas que ele não gosta? Que quando você ouve essas músicas, ele já coloca um fone de ouvido lá e abre a playlist dele do Spotify para não ouvir a sua. Você conhece a Jesus? Qual o tipo de filme que ele gosta de assistir? Qual série que ele gosta? Será que ele gosta de Lúcifer? Uma pergunta aí, ficar no ar. Será que ele assiste Big Brother? Adora Big Brother, Jesus? Você conhece a Jesus? O que ele pensa do seu trabalho? Eita Deus! O que ele pensa do meu emprego? A gente conversou com o Senhor sobre o nosso emprego ou a gente falou, não, é meu emprego, não é dele, eu faço o que eu quiser. Você conhece a Jesus? Como ele classificaria o relacionamento entre você e ele nessa noite? Ixi, eu nem conheço o Jonas, não vou dar nem 0, vou dar só um traço, porque... Você conhece a ele? O que ele falaria sobre você? Sobre o relacionamento entre vocês dois. O que ele diria? Jonas, isso é impossível de viver. Jonas, você está falando de Jesus como se ele fosse um amigo meu. Jonas, você está falando de Jesus como se ele fosse uma pessoa. Colossenses capítulo 1, versículo 26. O mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos, que somos nós. 27. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério. Qual é esse mistério? Cristo em nós é a esperança da glória. Jonas, eu não sei a voz dele, eu nunca vi. O Espírito Santo de Deus está em você. Como está o nosso relacionamento com Ele? A gente pensa que não é plenamente possível conhecer a Cristo porque nós esquecemos que o Espírito Santo de Deus ele está em nós, vivendo em nós. Essa é a nossa esperança. Você acha que como Ele vai balizar naquele último dia para dizer eu não te conheço? É aquele que Ele olhar e Ele não vai ver o seu Espírito nele. Flecha, tá só você aí, a carne? Então, eu não sei quem você é porque eu conheço o meu Espírito. O Espírito Santo de Deus. É um privilégio tão grande que muitas vezes nós não nos damos conta.
Né, eu gosto de brincar, já falei algumas vezes, a gente pensa que vai chegar lá no céu e vai falar, meu Deus, Moisés, me fala como que era lá, tal, tudo aquilo que você fez, abriu o mar, etc e tal. A gente vai chegar em Davi, como que era governar, ouvir o Senhor, vai chegar em Samuel, como foi ouvir Deus te chamar quando você era criança. A gente vai estar naquela euforia e eles vão todos olhar para nós e vão falar assim, calma, primeiro vocês, me fala como era ter ele 24 horas em você. Não, primeiro, depois eu conto a minha experiência. Minha experiência foi um dia. Um dia eu fui lá, Deus falou para mim, coloca a vara aqui, o mar abriu, foi lindo aquilo lá de ver. Mas foi, eu andei normal, fui embora para minha casa, fiquei lá. Aí eu tinha que construir uma tenda lá para encontrar. Aí eu ia para essa tenda, aí meu rosto brilhava, era bonito. Mas quando eu saía, começava a desvanecer. Ia sumindo, uma hora sumia. Eu até colocava um véu no meu rosto para o pessoal nem saber quando foi embora. Mas e você que está com o Espírito 24 horas por dia? Me conta primeiro como era, o que é que você fez, com quem você falou, como você proclamou as boas novas do Senhor aonde você estava. Como foi se relacionar com Ele 24 horas? Você conhece o Senhor? Não tem problema se hoje a sua resposta for, Jonas, se eu fosse classificar eu ia dar uma nota negativa. Sabe por que não tem problema? Porque hoje é o dia que o Senhor escolheu para marcar a sua história e a sua vida. No dia de hoje, Ele tem um relacionamento íntimo com você. No dia de hoje, Ele propõe a você, me busque enquanto você pode me achar. Tenha um relacionamento comigo enquanto eu ainda estou perto de vocês. Tenha um relacionamento comigo enquanto o Espírito Santo do Senhor ainda está nessa terra. Enquanto Ele ainda inclina os nossos ouvidos a ouvi-lo. Enquanto Ele ainda inclina o nosso coração a aceitá-lo. Enquanto Ele ainda inclina a nossa mente a servir e obedecer ao Senhor. Hoje é o dia. Hoje é o dia. Hoje é o dia. Não importa o que você fez ontem. Não importa o que você fez hoje. Importa o que você vai fazer daqui para frente. Deus, olha, para eu chegar na nota 5 aí, vai levar uns 30 anos, hein? Não importa. O que Ele disse para nós hoje é, então me busque. Você está sabendo qual é a boa? Eu sou a boa. Jesus Cristo é a boa das nossas vidas. Então tenha um relacionamento íntimo com o Senhor. Colossenses 3, para a gente finalizar. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procure as coisas que são do alto, aonde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham um pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Já que nós fomos encontrados por Ele, sabe o que nós precisamos fazer em nome de Jesus? Gastar toda a nossa vida num relacionamento íntimo e verdadeiro com o Senhor. Toda a nossa vida. Isso inclui meu trabalho? Inclui. Isso inclui minha faculdade? Inclui. Isso inclui minha família? Inclui. Isso inclui o meu jeito de ser? Inclui. Isso inclui os meus pensamentos? Inclui. Isso inclui a minha força, a minha disposição? Inclui. Isso inclui o meu coração? Inclui. Inclui todo o nosso ser. Gastar todo ele num relacionamento com o Senhor. Muitas vezes nós não conseguimos fazer isso porque nós atraímos pressão para nós. Como nós atraímos? Buscando as boas, ao invés de ter relacionamento com a boa. Quando você busca as boas, parece que as coisas não começam a dar certo. O que acontece? Você desiste. Você pensa, eu estou orando, fazendo, falando, e nada acontece. E eu não vejo nada mudar. E a minha situação parece que piora. Quanto mais eu oro, mais as coisas parecem que estão piorando. Mas quando nós buscamos a boa, Ele tem poder suficiente para encher todo o seu ser, porque Ele de fato é um rio de águas vivas, porque de fato Ele é o nosso pastor, e quando nós olhamos de fato para Ele, nada nos falta. Tem algo que está te faltando? Então está faltando Cristo em nós. Se tem um espaço não preenchido em nós, é porque falta Cristo dentro de nós. Então não atraia a pressão para você buscando as boas. Vá em direção à boa, Jesus Cristo. É só a partir de Cristo que nós vivemos plenamente todas as boas notícias do Evangelho.
E por último, se nós vivemos, então nós anunciamos. Gente, por que gastou todo esse tempo? Por que gastou o dinheiro? Por que fez esse Jesus aqui, colocou esse LED? Por que essa igreja aqui ela está montada? Por que o pastor William, lá não sei quantos anos atrás, junto com a Renata, a Raquel, Manu, tinha um time lá, os Vingadores lá do início, por que eles decidiram abrir a mensagem plena? Por que se gasta com essa estrutura aqui? Por que paga as contas? Por que tem a água ali para você beber? Por que tem as coisas aqui? Por que nós nos reunimos aqui num domingo à noite? Depois, às vezes, de uma semana tão cansada, tem gente que ontem não pôde nos ajudar porque estava trabalhando. Que a nossa vida às vezes está nessa loucura, nessa correria. Mas por que tudo isso? Por que de todas essas coisas? Porque uma vez que nós fomos alcançados por Ele, e nós temos um relacionamento de verdade íntimo com Cristo, com a boa, o nosso coração se enche de uma forma que nós precisamos anunciar esse mesmo Jesus a todas as pessoas ao nosso redor. Então que de fato isso preencha o nosso coração. Não as boas. Ele te libertou, sim. Ele te recuperou as suas vistas, sim. Ele cancelou a dívida que contra nós ela era totalmente contrária, uma dívida de pecados e transgressões. Ele cancelou. Está pago. Ninguém aqui mais vai para o inferno porque é culpado de alguma coisa, porque Deus ele retirou toda a culpa. Sabe por que as pessoas elas vão morar eternamente no inferno? Porque elas não reconheceram que já foram salvas, chamadas, curadas, já foram removidas a sua culpa através do sangue do Cordeiro. Então está consumado. Agora o que compete a nós? Ter um relacionamento de verdade com Cristo até que Ele venha. E quando Ele vier, meu irmão, vai ser uma loucura, já pensou? Ah, Jesus, eu pensava que você tinha um cabelo grande, aí Ele chega, cabelo diferente. Nossa, eu achei que sua voz era diferente. Aí Ele fala, você vai ouvir mesmo audível. E aí você vai vê-lo, você vai poder abraçá-lo, você vai poder levar Ele para casa. Que essa seja a vontade dos nossos corações. Um relacionamento íntimo e verdadeiro com Cristo, em nome de Jesus. Amém?